Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Teixeira, gerente de conteúdo da Fispaltec Digital Week. A gente está bem feliz de estar aqui hoje falando de gestão, que é um tema muito importante para a indústria de alimentos e bebidas, né? E principalmente nesse momento de transformação que a indústria vem passando, com automação, novos processos, novos desafios. Então, para a gente trazer essas pessoas queridas que vão estar aqui com a gente hoje, é muito legal para eles poderem trocar conhecimento com vocês, né? E também poder trazer experiências bacanas aqui para o nosso evento. Mas antes eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a Siemens, que tem acreditado no nosso projeto também, e também vai estar com a gente aqui para poder comentar um pouquinho do que eles estão fazendo. Pode soltar então um recadinho da Siemens para todo mundo. Olá, pessoal. Então, eu queria chamar aqui o Sidney Leite, que é diretor técnico de operações da M. Dias Branco. Oi, Sidney, tudo bem? Olá, Ana Paula, tudo bem? E você? Tudo Obrigado pelo ótimo, prazer te convite. Um receber prazer estar aqui. aqui com vocês. A gente também. Oi, Saulo. Saulo, que é diretor industrial da Heineken. Como vai? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos passar momentos bons aqui, dividindo boas práticas. Que legal. Renato Assessor, que é diretor industrial da Camil. Oi, Renato. Olá, boa tarde a todos aí. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Que ótimo. O Fábio Elias, que é especialista de soluções de gestão para operações da manufatura, também em transformação digital da Siemens. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Ana? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui participando com vocês. Legal, pessoal. A gente tá passando por esse momento, como eu comentei ali, de transformação, né? Onde a gestão das fábricas estão sendo todas chacoalhadas, né? A gente sabe que novas habilidades são exigidas dos profissionais, dos gestores, dos times. Mas o que eu quero começar perguntando para todos vocês é como que foi essa questão da pandemia. Eu estou sempre abordando esse ponto, porque acho que esse ponto é um turning point na nossa indústria, né? Que realmente revolucionou muitas coisas. Então, eu queria entender como que o home office entrou aí na gestão das fábricas, como que vocês tiveram que adaptar os processos de gestão. Vou começar com o Saulo, e depois a gente vai para o Sidney e o Renato, e depois o Fábio. Pode ser assim, gente? Ok? Claro. Bom, vamos lá, Saulo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Essa é uma pergunta bastante importante, porque vou tentar sair um pouco do lugar comum e do que todo mundo já entende como prática de home office. A gente está desde abril, quando começou de fato a pandemia no Brasil, e de uma maneira muito importante, a gente já acelerou práticas que vinham sendo adotadas de maneira tímida. Então, trabalho à distância, aplicação de tecnologias, e o que é tão dito na indústria, né, que é importante o contato físico, você está próximo, como a gente fala na produção, ver, sentir, cheirar, tocar, quer dizer, estar próximo não só da questão dos dados, mas shop floor, né, você descer ir ao Gemba, ver como as coisas acontecem. Então, o que aparentemente era uma dicotomia, ou até um paradoxo, achava-se que não se conseguiria fazer esse trabalho à distância, forçado por uma questão mundial, a gente pôde acelerar ferramentas de gestão, automação de alguns processos e também aprendizados de como trabalhar esses dados à distância. A gente comenta que ainda estamos aprendendo com essa nova realidade, mas que ela é promissora e que o fantasma não é tão grande quanto parecia. As pessoas, de novo, ainda é muito novo, a gente não vai falar de anos e anos trabalhando numa realidade e alguns poucos meses trabalhando em home office, mas a primeira impressão é boa e a gente soube lidar, sim,
Basicamente, na Heineken, a gente manteve os indicadores de performance e a gente conseguiu, dentro das possibilidades, entregar nossos resultados e nossos números. Então, digo que nós nos adaptamos muito bem, né? Sem entrar em detalhes, óbvio, como muitas empresas, tivemos nossos comitês para administrar a questão, priorizamos as pessoas, porque não ter uma informação é de fato uma informação, a gente não sabia como proceder, então a prioridade, mais do que trabalhar aqui ou trabalhar de casa, era como proteger as pessoas. Então os nossos comitês cuidaram disso, né? A gente teve bons resultados nesse sentido, e entendeu que aprendemos para fechar, né? Aprendemos muito com como acelerar, porque, como eu disse, eram tímidos, e que o home office veio para ficar. Para aumentar a qualidade de vida das pessoas e pode sim ser um alavancador de produtividade. Muito bom. Sidney, gestão sempre foi sobre pessoas, né? Gestão industrial, enfim, a pessoa sempre no centro. Isso ficou bem evidente aí na pandemia, né? Como que vocês lidaram com isso? Pois é, realmente foi um desafio. Por mais que há um planejamento das empresas, sempre tem uma variável não controlável. E eu acho que essa pandemia foi uma variável super complexa, né? Acho que não só para nós, para todo mundo, que nos fez a pensar diferente, aprender de novo, essa coisa nova. E aí fizemos aqui situações bastante peculiar, né? Porque a M. Dias Branco ela tem 19 marcas, incluindo Piraquê, Adria, Isabela, Vitarella, enfim, várias marcas pelo Brasil todo. Tem 15 plantas também pelo Brasil. Então nós tivemos uma separação muito forte em questão de crise, né? Nós potencializamos aí o comitê de crise, porque nas condições normais de temperatura o comitê de crise é somente um, né? E articula esse comitê de crise e vamos tratando as crises nas condições normais, né? Só que com a pandemia nos trouxe a reflexão de ter outros subcomitês para tratar coisas específicas, né? Além do comitê central que participam aí a alta administração, tivemos também subcomitês de supply chain, subcomitês de pessoas, subcomitês de finanças, subcomitês de mercado, né? Quando nós falamos em marcas, etc. Né? Porque a velocidade das informações que nós tínhamos era baixa com relação à velocidade que nós tínhamos de fazer de ação, né? Então, como a empresa ela é bastante pulverizada pelo Brasil, temos 15 unidades, 30 centros de distribuição, tivemos que ter agilidade para isso. Para isso, a recomendação, a discussão interna foi abrir subcomitês. Por outro lado, nós tivemos também um aumento de demanda acentuada. Houve um crescimento em torno de 20% com relação ao ano passado, de massas de biscoitos, né? As pessoas começaram a ter um outro hábito de consumo, não saía mais para consumir, consumia-se em casa, e, obviamente, aquele cuidado que tivemos com o nosso pessoal, efetivamente, grupo de risco sendo afastado, a pessoas que tinham sintomas, não necessariamente tinham contraído a Covid, mas tinham que ser afastado também. Tivemos que fazer contratações de pessoas temporárias, porque atividade essencial nós não podemos parar. E aí foi o grande desafio de fazer com que as pessoas se sentissem motivadas pelo trabalho nobre que ela estava fazendo, né? E com isso, tivemos condições de superar, porque havia uma transparência bastante grande da empresa para com todos os colaboradores das situações que nós estávamos e as situações que nós tínhamos que entregar por questões aí sociais, praticamente. Então, foi uma situação, uma variável realmente bastante complexa, mas saímos fortalecidos dessa situação, felizmente. Muito bom. Sidney, você comentou uma coisa interessante, que foi essa inesperada, né, demanda, aumento de demanda, e acho que aconteceu isso também na Camil, né, Renato? Com certeza. Primeiro, boa tarde a todos novamente. Na Camil, a gente, parecido com a M. Dias Branco, a gente no começo do ano, logo no começo da pandemia, a demanda aumentou bastante, né, para os produtos básicos nossos, que é arroz, feijão, pescado e o açúcar.
e a gente percebeu já logo de cara que a gente teria que enfrentar algumas fases, né, nessa adaptação. A gente percebeu na pandemia, primeiro a gente teve uma fase que eu chamei de fase da insegurança, né? E nessa fase é um negócio novo para todo mundo no mundo, né? Então, como liderar um processo desse, onde você tinha que manter as nossas 13 plantas e 7 centros de distribuição operando, e ao mesmo tempo dando condições, né, entendendo quais seriam os impactos da pandemia e tomando as ações. Então, a primeira fase da insegurança foi fazer benchmark com outras empresas. Eu fiz benchmark com setores de saúde, com amigos meus que trabalham em laboratórios, para a gente entender, né, as variáveis que poderiam ser utilizadas na pandemia. Criamos um comitê de crise, né, e aí começamos a pegar essas melhores práticas e tentar incorporar no nosso dia a dia. Depois a gente passou por uma fase, a gente chamou de fase de ação, né, onde foi dar velocidade, porque não adiantava a gente saber que precisava de álcool gel ou precisava de máscara se a gente não tinha fornecedor naquela época suficiente para colocar todos isso em todas as fábricas ao mesmo tempo. Então tivemos que melhorar a logística de compra, distribuição e velocidade para que as fábricas não se sentissem seguras de rodar com uma determinada linha ou um determinado turno sem ter todas as proteções necessárias. Então foi a fase da velocidade para implementar. E depois, né, que é o que vem seguindo até agora, foi a fase da manutenção, né, e do apoio e do orgulho de pertencer. O que a gente percebeu é que, a partir do momento que a gente dava o suporte, começava a colocar as coisas em operação, a gente começava a ver também que as pessoas se sentiam orgulhosas de participar, porque é um setor que estava abastecendo o mercado de alimentação básica. Então, os funcionários passaram do medo de operar ao orgulho, né, de estar fazendo parte daquele negócio maior de garantir abastecimento na rede. Isso fez com que a gente se aproximasse muito mais do time, né? E também fez com que a gente tivesse que implementar uma sistemática de gestão muito mais disciplinada e focada, né, em rotina básica de agenda de reunião, desde a diretoria até a operação, para que a gente pudesse fazer, né, as informações fluírem, que elas fluíssem melhor dentro da organização. Então, essa organização no começo foi qual era a pauta da reunião, o que a gente ia discutir, qual o horário. À medida que isso foi andando, né, o que foi acontecendo? Para a reunião de diretoria, a gerência se preparava. Para a reunião de gerência, a fábrica se preparava. Para a fábrica se preparar, a operação se preparava. E isso fez com que a gente aumentasse muito o ritmo de performance nas plantas. E nesse período de pandemia, a gente superasse todos os nossos volumes recordes de produção aí nos últimos meses. Então, essa proximidade, porque até então tem um papel muito grande do líder, né, de dar confiança para que o time continuasse trabalhando, né? Isso permeou a organização toda. Então, acho que realmente a pandemia ensinou algo diferente para a gente nesse momento. Não, muito legal, muito legal. E o interessante aqui que os três comentaram é que vocês criaram, eu sei que vocês já têm comitê de gestão de crise, mas assim, gestão de crise específica para cada problema, para cada área, isso também deve ter trago muitos ganhos, né? O Fábio, a gente até teve no webinar anterior, um integrante da Nestlé, que comentou, olha, eu tive sorte porque eu tinha acabado de implantar uma tecnologia nova e isso me deu super agilidade ali no processo, né? Então a gente percebe que a tecnologia, quem já estava com um processo um pouquinho mais avançado, teve muitos ganhos aí durante essa pandemia, né? Como que vocês estavam? Vocês estavam preparados para essa demanda? Vocês imaginavam que podia acontecer alguma coisa assim? Como que vocês veem a tecnologia para auxiliar todo esse momento estranho que aconteceu, né, Fábio? Sem dúvida, né? Não tem como você prever ou imaginar uma situação atípica como essa. A Siemens, desde o início, ela adotou um protocolo bem rígido, né? Aí colocando como foco, em primeiro lugar, claro, a saúde dos colaboradores, familiares, né? Também criou-se um comitê de crise. Nós temos uma operação bem grande e diversificada aqui no Brasil, então a gente tem tanto a área de negócios ali de eletrificação, tem a área de automação, digitalização, cada um com as suas particularidades em termos de operação. Então, quando a gente olha a área de eletrificação, a gente tem um complexo industrial, né, as fábricas ali em Jundiaí, tem os centros de distribuição, né, tem os escritórios regionais, tem o time de field service, né, que dá apoio a clientes em campo. Então, cada unidade teve que tomar medidas diferentes, é claro, cada uma com seu nível ali de sistemas, né, grande maioria da empresa já preparada para atuar de forma remota. Eu posso falar com mais propriedade da minha unidade de negócio em si, que fico na área de digitalização, né, a Digital Industry, mais precisamente na área de negócio de software para a indústria, e realmente ali no nosso caso a adequação ela foi extremamente rápida, né, o trabalho remoto ele já era comum, então a infraestrutura já estava preparada,
Então, foi muito mais uma questão de reorganizar o modelo de trabalho, os times, reforçar a colaboração e seguir, né, dar continuidade no negócio. Então, teve um primeiro momento que foi o choque, né, e ok, como que a gente anda daqui para frente, e depois levantar a cabeça, começar a olhar para o lado e ver como que a gente poderia ajudar, né, melhor nossos clientes, parceiros, e aí, num primeiro momento, muito olhando a questão, como o Renato comentou, né, de benchmark, ou então mesmo, né, suporte a reconhecimento, transferência de know-how, olhando o que a gente já tem feito, e também olhando para o nosso portfólio, né, de digitalização, e justamente no momento crítico você tira o foco, de repente, na melhoria, na eficiência, né, na transformação de negócio, para focar em como resolver problemas essenciais, né, para as empresas de continuidade de negócio. E aí a gente pode É isso elencar que eu ia uma te série de perguntar, Fábio. iniciativas, né? Isso que eu ia te perguntar. É, Você teve uma corrida dos clientes com problemas específicos ligados à tecnologia para solucionar? Como foi? sim, né, tem os dois cenários, né, clientes que a gente já vinha trabalhando e estariam mais preparados e com algum ajuste, né, a gente consegue dar uma condição melhor, então uma primeira demanda, como comentário, tem sempre a situação, a planta precisa continuar rodando, você tem pessoas em grupo de risco, tem pessoas com sintomas que precisam afastar, mas precisam continuar interagindo com a operação, então você dá visibilidade do que está acontecendo na operação, possibilitar ter um monitoramento remoto, acompanhamento, a operação remota, colaborando com quem está dentro da empresa também. Isso foi um primeiro ponto importante, tem uma série de tecnologias que vêm para ajudar nessa questão. Um outro aspecto é a questão, né, do novo ambiente de trabalho, aí como que você opera, levando em consideração esse novo protocolo, distanciamento social, a necessidade de readequar processos, layouts, e aí entra algumas ferramentas, essas foram as que a gente teve até mais demanda, né, no caso, em como ajudar nessa reorganização, simular a melhor configuração, ambiente, layout, fluxo de material, pessoas, observando essas regras de distanciamento, então você tem condições de trabalhar isso no ambiente virtual, antes de promover a mudança no física, né, no campo e os ajustes necessários. E uma outra demanda extremamente importante que já vinha acontecendo e foi intensificado é a questão da virtualização das fábricas propriamente disso, né? Você criar o que a gente chama do gêmeo digital da instalação industrial, onde você consegue, mesmo estando fora da empresa, né, seja as pessoas que estão afastadas por algum motivo, né, ou então as pessoas que trabalham no nível corporativo e precisam atender múltiplas empresas, como que você consegue, né, tirando a necessidade de visita à planta, compartilhar as informações. Então, aí você tendo uma réplica virtual da operação, você consegue colocar diferentes times atuando como se estivesse virtualmente dentro da fábrica, como se você estivesse andando dentro da fábrica, visualizando os dados de processo, as informações, as instruções de trabalho, interagindo, criando reuniões virtuais entre manutenção, operação, logística, e isso dentro de um contexto virtual de operação. Essa foi, sem dúvida, uma das demandas que cresceram bastante nesse cenário, né? Que Se legal. Eu vou comenta, né, aprofundar um o que pouquinho se mais pode daqui a tirar pouco, de algo Fábio. positivo, né? A pandemia, ela acelerou, na verdade, esse processo de transformação digital, né? Sim, eu vou aprofundar daqui a pouquinho com você um pouco mais essas questões específicas da tecnologia. Agora eu queria perguntar aqui para o Renato, entrando um pouco mais nessa questão da gestão e a tecnologia, né? Como que vocês fazem hoje, né? É tudo muito novo, essas tecnologias novas e tal. Como vocês fazem para destrinchar essa tecnologia em todos os níveis da operação, né, Renato? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que levar em conta da tecnologia, para que a gente quer utilizar dessa tecnologia, né? Eu acho que em outros eventos, outras conversas que a gente teve, a gente sempre fala assim, não adianta eu ter uma tecnologia muito avançada se eu primeiro não sei o porquê que eu quero usar, né? E se eu tenho time capacitado para usar aquela tecnologia. Então, o que a gente vem fazendo aqui na Camil, a gente vem dando saltos na tecnologia, principalmente voltada à coleta de dados, né? Onde a gente aprofundou o uso de ferramentas para coleta de OIE, né, onde a gente está aprofundando o uso de ferramentas através de sensores para monitoramento de vibração, discussão de paradas, né, para identificação de causas para possíveis manutenções preventivas, antecipadas, né, ou preditivas, e a gente usar essa coleta de dados para fornecer informação, né. O que eu percebo muito assim, nesse avanço tecnológico é que a gente tem que andar junto com a capacitação dos nossos times. Não adianta eu colocar um sistema de tecnologia tão complexo e tão robusto que o meu time não sabe usar. Então eu preciso ir incorporando a tecnologia
e, ao mesmo tempo, capacitando os times para que eles usem, né? A gente sempre discute, né? A tecnologia, será que desmotiva, né, o lado operacional quando você começa a aumentar a automação ou quando você começa a aumentar a robotização, por exemplo, de um processo? Mas o que a gente tem visto é muito mais assim, quando você começa a colocar tecnologia, você começa a propiciar que o operador ele passa a ser parte do processo decisório, né? Quando você coloca a pessoa sendo parte do processo decisório, você engaja muito mais do que se a pessoa segue ali só para operar o equipamento e não entende muito bem quais são as decisões que são tomadas através dos dados que ela gera. Então, hoje, com esse avanço de uso de CLP para coleta de informações, coleta de dados, esses coleta de dados na nuvem, eu gosto de trabalhar muito, né, na metodologia ali do PDCA, de identificar o problema, fazer o Pareto. Isso aí, quando você começa a colocar tecnologia nisso, facilita muito a coleta. Mas você não substitui o operador e não substitui o supervisor por trás dessa coleta para identificar o problema e tomar as ações corretivas. Então, acho que é um processo de empoderamento da operação, esse negócio de você colocar ele para participar do processo decisório e supri-lo, né, de informações confiáveis para tomar a decisão. Porque né, no nosso mundo, quem trabalha na fábrica muito mais antigamente, a gente ia lá na coleta de dados em planilha para poder identificar o problema. E hoje você tem coisas que sobem milhões de dados para a nuvem, que se você souber o que você quer, facilita a sua gestão. Mas acho que um ponto de atenção é isso. É primeiro saber o que a gente quer, para não implantar um negócio que depois a gente não consiga usar, né, e gaste dinheiro desnecessariamente. Então, produtividade operacional, identificação do que você precisa fazer, capacitação do time e empoderamento no processo decisório. Para mim, são os pilares aí para a gente continuar crescendo nesse processo. E você comentou também, Renato, essa parte de fazer o operador, né, a pessoa que está lidando com a tecnologia, ela entender mais que ela é parte integrante da tecnologia. Isso é bem legal, né, que a tecnologia ela dá esse ganho para a pessoa de ter autonomia, de processo de decisão. Isso é bem bom também, o que a tecnologia tem trazido para a gente, né? Sidney, você comentou comigo que vocês têm até uma universidade corporativa. Como que é a parte de treinamento? Como que vocês fazem essa integração da tecnologia com as pessoas na Dias Branco? Nós temos uma universidade corporativa, ela tem um foco desde o nível operacional até nível gerencial. Obviamente que essa clusterização de atividades é de acordo com os módulos que nós temos dentro dessa universidade. Nós temos módulos técnicos, essencialmente, nós temos módulos de liderança, né, de gestão de liderança, nós temos módulos de conhecimento técnico, por exemplo, de biscoitos e massas. Então, são vários módulos que nós temos para poder aplicar. A questão de digitalização dentro desses módulos todos, nós trabalhamos aqui, nós temos trabalhando com a ferramenta TPM, né? A metodologia TPM, e dentro do TPM nós colocamos um módulo de digitalização, né, para buscar tratar os dados de uma forma qualitativa. Né? Ter dados não é o suficiente. O importante é você ter o dado com qualidade. E corroboro com o que o Renato comentou, é que a capacitação é fundamental, né? As iniciativas que nós tivemos durante essa pandemia só foi possível graças a um processo de capacitação que já estamos há uns 4 anos. Porque com a pandemia não nos tornaria tão ágeis para fazer uma mudança de patamar. Então a empresa tem que estar sempre preocupada com o processo de capacitação para que consiga dar respostas mais rápidas quando há variáveis não controláveis como essa da pandemia. Nós tivemos, principalmente, quando nós falamos da nossa organização, mas sem contar que temos que atender os nossos clientes, os nossos fornecedores têm que nos atender também, os mesmos problemas que nós tivemos, nossos fornecedores também tiveram, e essa comunicação, agilidade de comunicação com os nossos fornecedores e com os nossos clientes foi fundamental até para a gente priorizar aquilo que nós íamos produzir, aquilo que nós íamos entregar. Como comentei na fala anterior, crescimento de 20%. Mas o fornecedor não estava preparado, também da mesma forma que nós não tínhamos que estar preparado de uma certa forma. Acho que graças à capacitação e um rol de
de tecnologias que nós estamos implementando já há algum tempo nos ajudou para tratativas dos dados, dando os dados mais qualitativos para que a gente pudesse entregar aquilo que foi exigido pelo mercado. Mas corroboro totalmente com o Renato que a capacitação é fundamental para o crescimento. Não, muito legal isso que você comentou também, que não foi assim que vocês conseguiram se reestruturar no estalar de dedos, né? Já vinha um trabalho de longo tempo, né? O Saulo está com a gente. Deixa eu ver. Oi, Saulo. Saulo, a gente também estava conversando aqui nos bastidores e você também estava comentando um pouco disso, né? Que essa qualificação ela tem que ser contínua, né? Comenta pra gente como é que vocês trabalham aí na Heineken e como que vocês fazem para harmonizar essa informação. Legal, assina embaixo do que os colegas falaram, eu vou construir o raciocínio sobre o que eles colocaram, já com a premissa que a gente vai na mesma direção. Acho que tudo que a gente faz aqui pelas pessoas e através das pessoas, para as pessoas, então se não tiver a capacitação adequada, não funciona. Então eu vou construir um pouco o raciocínio num outro lado, que é sobre Digital and Technology. Vocês entenderem e compartilhar como a Heineken está trabalhando, ela, há um mês, ela colocou no board da Heineken, a Heineken ela tem 170 fábricas em 70 países. No Brasil tem 15 operações, fora os CDAs, os Centros de Distribuição Avançada, né? Então é uma organização de mais de 13 mil funcionários só no Brasil. Ela criou na Holanda uma cadeira no board para D&T, Digital and Technology. E no Brasil, uma vice-presidência de Digital and Technology. É uma agenda que veio para ficar e ela não tem caminho de volta. É como foi o movimento da qualidade na década de 70, 80. Né? Então, é daí para mais. Né? O desafio que a Heineken entende, como ela trabalha, é que não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia dentro de um contexto do business. Então, você imagina, em 170 fábricas, você tem dentro do TPM, que que é a nossa forma de gestão em manufatura, tem níveis de maturidade diferentes. Então, uma fábrica de altíssima maturidade no TPM, o pilar de tecnologia é fundamental para o avanço dos próximos passos no ciclo infinito de eficiência. Agora, se você coloca essa mesma tecnologia numa fábrica ainda o que a gente chama de foundation, né, que ainda está num muito básico no TPM, é perder dinheiro, é a tecnologia pela tecnologia. As pessoas falam de indústria 4.0, mas ainda sequer as indústrias avançaram na indústria 3.0, que é a automação. Então, é muito importante destacar nesse mundo digital por que você está fazendo e que a tecnologia é um suporte para a razão do seu business e para te ser um facilitador dentro da sua busca contínua de redução de perdas, do que simplesmente correr atrás de uma moda, implementar e de verdade perder dinheiro. A gente costuma dizer na Heineken, as pessoas só fazem o que é bom para elas. Então, quando você as convence que eventualmente a ferramenta X ou Y vai fazer para ela, o trabalho dela, algo mais fácil, que ela consegue produzir mais, não tem rejeição. E aí entra o treinamento, entra o contexto. Você, por exemplo, não pode falar de alta tecnologia se você não tem na máquina X do sujeito as condições básicas de operação. A máquina trava porque um rolamento não é trocado, para ser simplista no meu exemplo. Então, fazer as coisas certas da primeira vez e, primeiro, o mais importante, e a tecnologia dentro dessa curva de aprendizagem, ela vai ser um caminho sem volta, mas, de novo, num contexto adequado. Ok? Muito, muito interessante, Saulo, você contar um pouquinho, né, dessa estrutura que vocês estão montando aí para a parte de digital, né? E aí, entrando nisso, Fábio, a gente tem percebido, né, cada vez mais a tecnologia como aliado, né, para resolver problemas, soluções, né? A gente tem visto aí grandes empresas criando essa área de transformação digital, isso é muito novo também, né? Eu sei que na Heineken é um VP novo que entrou faz pouco tempo, a Nestlé também já tem. Então, as empresas estão lidando com essa questão da tecnologia hoje mais de uma forma holística, né? Então, eu queria entender um pouquinho, Fábio,
em quais partes do processo, em quais as partes da gestão que a Siemens está atuando hoje, em quais fases de produção e como que elas podem ser inseridas, né? Como que elas podem solucionar problemas das grandes indústrias que já estão aí em pontos de maturidade diferentes, né? Como eles comentaram. Mesmo em grandes indústrias tem lá níveis diferentes de maturidade, né? Não, perfeito. Falando um pouco sobre como aplicar, né, esse tipo de conceito, gestão no chão de fábrica, eu posso comentar um pouco sobre realmente o que é a gestão integrada das operações de manufatura. A gente está falando, né, de um novo cenário da indústria no geral, onde a gente tem um viés aí de mudança muito rápido, drivado principalmente pela mudança, né, de comportamento e hábito dos consumidores, vai exigir um nível diferenciado aí em como a indústria se mobiliza, né, para atender essa nova demanda, esse novo cenário, trazendo mais flexibilidade, né, a necessidade de reagir mais rápido aos eventos que ocorrem, né, tanto dentro quanto fora da fábrica. E nesse aspecto a gente tem, né, no caso, uma série de soluções que podem ser endereçadas, e uma delas é justamente a que promove, né, a integração do chão de fábrica com os sistemas de negócio. É uma categoria de soluções que a gente chama, né, no mercado de MON, né, Gestão Integrada das Operações de Manufatura. Então, vocês deram, né, os colegas deram vários exemplos aí, justamente colocar foco, né, em extrair informação com confiabilidade para que se possa tomar as decisões de uma forma mais rápida, assertiva, tomar decisão baseada em dados reais, né, a cultura do data-driven, né, com foco aí na otimização das operações no chão de fábrica, né, o que a gente fala é a construção, e aí é um termo que está sendo constantemente promovido no mercado, do que a gente fala do gêmeo digital da performance, né, justamente trazendo essa visibilidade, a transparência da operação em tempo real, para que você consiga identificar desvios, gargalos, e rapidamente tomar decisões, né, que sejam assertivas, baseadas em dados reais. Então, a gente começa a olhar praticamente toda a cadeia de valor, começando ali desde o processo de desenvolvimento de produto, quando a gente trabalha com, né, a gestão, né, de num novo desenvolvimento de produto, uma especificação, uma formulação, todo o aspecto do controle regulatório, um processo mais acelerado justamente para trabalhar nessa questão do aumento de variedade, diversificação que vai ser demandado pelo mercado. No próximo etapa a gente olha, né, a questão do planejamento da produção, né, o time de PCP, como a gente pode suportar esses processos de uma forma mais eficiente, aí entram ferramentas, por exemplo, como planejamento, sequenciamento avançado de produção, tanto para ajudar no nivelamento da capacidade com a demanda, no horizonte de médio e longo prazo, como também a resolver os problemas do dia a dia no horizonte de curto prazo, que a gente fala de um sequenciamento otimizado da produção, baseado na capacidade finita, né, na capacidade real dos recursos, na disponibilidade de materiais, equipamentos, mão de obra. Então isso permite uma reação mais rápida aos eventos, né, que podem ocorrer. Depois a gente vai para a execução, que é justamente como que a gente apoia, né, que a execução seja executada levando essa flexibilidade que a gente fala ali do P&D para o chão de fábrica, né, fazendo a empresa rapidamente adotar novos produtos, colocar em linha, otimizar o processo de gestão durante a execução dos processos de fabricação, controle de rastreabilidade, a execução das boas práticas de fabricação, isso são demandas importantes. Qualidade, olhando end-to-end, né, todo esse processo, desde o recebimento da matéria-prima, o produto em processo até o produto acabado. Aí vem a automação, né, o ganho de produtividade nas ferramentas de gestão de laboratório, a integração com instrumentos, devolver mais rapidamente informação de qualidade para a planta, para que você possa reduzir perdas, desperdícios. Entram outras ferramentas, como foi colocado na questão, né, da visão da melhoria contínua e da própria gestão da qualidade, como controle estatístico do processo, redução de variabilidade. Ou seja, uma vez que você tem toda essa coletânea, né, são uma série de disciplinas que a gente está trabalhando aqui, você tem uma coletânea enorme de dados, aí vem justamente como transformar esse dado em informação, em conhecimento, e aí vem a visão do que é a inteligência da manufatura, né, como transformar esses dados em indicadores de performance operacionais que possam suportar rapidamente uma tomada de decisão, né, como que é a eficiência da minha planta hoje, meu OE, o consumo de energia, né, que cada vez mais vai ser importante monitorar, né, dar um foco grande, suportar as iniciativas de excelência operacional, sempre tentando conciliar o que é o aumento, né, de produtividade, conciliando com redução de custo, né, para a gente ter o ponto ótimo aí entra a visão, né, olhando a operação como um todo, redução de estoque, work in progress, né, para reduzir o capital de giro que está na operação,
outros indicadores como on-time delivery, né? Ou seja, eu estou conseguindo atender meu cliente no tempo, estou evitando stockout, redução de tempo de ciclo, acelerar o processo de introdução de novos produtos, ou seja, tudo isso, existem várias disciplinas para ser trabalhado, foi colocada a questão de TPM, a visão de melhoria contínua, o World Class Manufacturing traz várias disciplinas para serem trabalhadas dentro desse mesmo contexto, e a digitalização, todo esse conjunto de soluções suporta, né, a você ter essa visibilidade e esse dado, né, mais preciso para justamente fundamentar a tomada de decisão, né. O que a gente fala Muito bom, justamente Fábio. aqui... Ok. A gente volta com você na próxima rodada, que daí a gente aprofunda um pouquinho mais, tá, Fábio? Perfeito. Falando um pouquinho, agora eu queria conversar com vocês um pouquinho. Pelo que vocês comentam, parece que o mundo tá meio maravilhas, né? Então, queria entender um pouquinho o que tem de desafios na gestão, Saulo. Vou começar com você, que você é provocativa, aí você já joga a lenha na fogueira aí. Bom, desafio sem fugir do. É difícil não fugir do lugar comum, né? Mas o desafio costumo falar com a turma, a gente não tem compromisso com o ineditismo. Mais do que saber o que precisa ser feito, é importante garantir que seja feito. Então, cada um de nós, na cultura de suas empresas, nós temos, né, sistemas de gestão de qualidade, de melhoria contínua. Como você conecta isso com o fator humano? Porque as pessoas só fazem aquilo que é bom para elas. Então, se você cria um sistema de gestão que as lotas de controles e de workload, como a gente chama, impossível, e depois começa a tirar estatísticas disso, você descola a sua realidade da expectativa. O nome disso é frustração. Então, que ainda você tinha o body language, a linguagem corporal, porque você estava próximo e conseguia medir isso, em reuniões presenciais, aquelas articulações no café, e você conseguiria fazer esse tipo, arrefecer temperaturas de reuniões mais difíceis. Quando você está à distância, eu volto, isso esmaece, você não tem esse contato físico. Então, como é que você é mais objetivo, você se cerca de tecnologias, de novo, dentro de um contexto, para garantir que o teu nível de produtividade, competitividade, ele se mantém em excelência, nível de excelência, porque, no nosso caso, a cerveja tem que estar maravilhosa, como sempre, a um custo adequado, e a empresa tem que estar saudável, no final tem que entregar o bottom line do seu business, e, de novo, isso é feito pelas pessoas. Eu destaco aqui, eu queria entrar um pouco nesse mérito, porque eu volto no digital, né, e como que a gente separa esse mundo digital na Heineken. A gente entende que os colaboradores, a gente separa em duas grandes frentes, colaboradores conectados e a gente chama Smart Brewery, ou a cervejaria inteligente, que são sistemas interconectados. O colaborador conectado, ele faz auditorias, ele faz checklists, por exemplo, os procedimentos operacionais de uma cervejaria, eles estão sendo migrados para o que a gente chama de Swipe Guide. Então, ele vai estar todo eletrônico, num tablet, em que ele tem um QR Code, ele filma esse QR Code, o procedimento vem na frente, já vem com troubleshooting no caso de falha, quer dizer, o colaborador está conectado com práticas do Vietnã, da França, da Austrália, para ver como esse troubleshooting funcionou. São os colaboradores conectados. Ao mesmo tempo, os nossos PLCs, ou CLPs, estão sendo interconectados para que o ajuste de uma máquina, a partir de certos inputs na Espanha, sejam aprendidos pelas máquinas no Brasil. Então, é um continuous learning. Quando você tem essas duas coisas e as pessoas dentro do contexto de maturidade, a sua loop infinito de melhoria, ele se mantém. Né? Então, é mais ou menos isso. A única observação que eu faço é cuidado, porque a gente não tem mais tanto contato físico, e isso é um caminho sem volta. Ô, Saulo, você comentou, agora fiquei com uma curiosidade, são pessoas dentro da produção, a nível gerencial, como que vocês escolhem essas pessoas, só para eu entender quem que vai ser esse colaborador conectado? De novo, depende do nível de maturidade. Uma cervejaria iniciante, porque a Heineken faz muitas aquisições, ela traz
para o business ano após ano outras companhias, ela starta novas fábricas. Nesse nível, você ainda tem que educar as pessoas nas condições básicas de gestão do nosso sistema TPM. À medida que isso vai avançando, a depender do nível de complexidade, mas aí é top-down, bottom-up, todo mundo conectado. Então, o que eu estou falando, esse exemplo, que não esgota o tema, mas esse exemplo, o operador da frente da máquina de enchimento, que a gente chama enchedora, ele, um operador júnior, tendo acesso a esse swipe guide e acesso aos checklists troubleshooting que foram de outros países. No início está em inglês, mas à medida que isso vai avançando, isso vai ter a tradução para todas as línguas. Então, é para todo mundo. Dentro do nível de maturidade, no momento certo, é para todo mundo. Muito okay? Bom. Na Renato, linguagem conta dele. Um pouquinho. Não, entendi. Não, ficou bem mais claro, assim, a ideia é que a tecnologia vai evoluindo junto com o processo de automação da fábrica e também do nível, né, gerencial. Renato, conta pra gente um pouquinho quais são os desafios aí gerenciais, gestão que vocês têm. Aqui na Camil, eu também mexo com a parte de operações, né, toda a parte de logística, então a gente tem alguns desafios aí que a gente vem trabalhando forte nos últimos meses. Né? Um deles é essa parte que eu falei da melhoria das coletas de dados através de utilização dos CLPs e você ter mais dados de OE instantâneo para poder tomar decisão mais rápida na gestão da produtividade operacional. Né? E também a gente tem um desafio, pegando um pouco do gancho, né, o meu colega da Siemens aí falou, a gente tem um trabalho focado em Digital Twin, mas para a parte de malha logística, né, onde a gente vem desenvolvendo um modelo gêmeo, né, de malha logística, de alocação de produção entre as fábricas, através de um sistema que a gente modela a demanda, faz análise histórica da demanda, tenta fazer uma previsão e melhorar o processo de SNOP da companhia. Né. Então isso a gente vem trabalhando forte para reduzir o MAPE, né, as variações de demanda que afetam o nosso negócio, como para toda a indústria, mas a gente sabe que isso para a fábrica é um negócio bastante complexo de você calibrar bem o que produzir, quando produzir, em que momento disponibilizar. Então, a gente vem trabalhando forte nessa frente, né, para também reduzir níveis de dias de estoque e também aumentar o nosso nível de OTIF, do nível de serviço para o cliente. Isso, junto com um investimento na parte de melhoria de coleta de dados para tomar decisão em cima de eficiência, produtividade operacional e gestão de paradas e manutenção, a gente está criando esse ambiente para poder cada vez mais avançar nessa etapa. Obviamente, como eu falei no começo, assim, respeitando o tempo das pessoas, né, na forma de implementar o treinamento, fazendo pilotos menores. Né, eu acredito muito que quando você está fazendo uma mudança tecnológica numa organização, eu não acredito muito em Big Bang, né, de você fazer uma mudança nas 13 fábricas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente pega um piloto, pega uma linha, implanta um processo, depois replica isso dentro da organização, treina as pessoas, depois usa esse site como showroom, né, para você, primeiro, mostrar que esse negócio é eficiente, traz recurso, traz retorno para a companhia, para mostrar que funciona, depois facilitar, né, a implementação nos outros sites. Então, nesse momento, o nosso maior desafio hoje é garantir que todo esse movimento que a gente está fazendo na Camil de implementação de novas tecnologias seja replicáveis, né, a diferentes níveis, que a gente está falando de arroz, de açúcar e de pescado. São segmentos diferentes dentro da mesma organização, mas que o cerne da gestão tem que ser o mesmo, né, e que a gente tem que utilizar a mesma forma de olhar as fábricas, né, para que eu possa ter fatores de comparação, que eu possa abrir gaps de gestão, para que a gente possa procurar aumento de performance operacional. Então, nosso maior desafio hoje é isso, é nivelar o conhecimento entre todas as plantas e garantir o crescimento constante das tecnologias que a gente vem implementando. Muito bom, Renato. Sidney, compartilha com a gente quais são os desafios aí da M. Dias Branco. Eu divido em 2 blocos os desafios que nós temos aqui. Uma com relação realmente ao digital e outro com relação a pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos de digital, nós somos uma empresa aqui com produtos de baixo valor agregado, alto volume, que nos faz sempre analisar qual o caminho certo para que aquela tecnologia seja
implementada e que dê uma análise de viabilidade adequada, né? O digital, ou a indústria 4.0, é um mundo, né? Temos um mar de coisas para poder fazer. Mas o que é aquilo que efetivamente agrega para o nosso negócio? Aquilo que você faz também não agrega nada, absolutamente nada, para a empresa ou para o consumidor final, não fica meio sem sentido. Nós temos aí 115 fábricas, 150 linhas de produção pelo Brasil, e o grande desafio é qual é o nosso roadmap para o digital. Começamos de 2 anos para cá, implementando, temos que avançar, temos ideias importantes, sabemos o caminho que a gente quer chegar, onde nós queremos chegar, mas a transformação disso para a realidade, aí entra no segundo bloco que nós falamos, que são as pessoas, né? Do que? As pessoas, elas têm que ser bem capacitadas, elas têm que entender aquilo que está sendo implementado, e com isso faz com que facilite todo o processo de transformação dentro da organização, dentro da nossa empresa aqui, né? E quais são os modos que a gente tem feito, né? Tentando transmitir para o nosso pessoal um senso de propriedade, né? O TPM traz muito isso, né? Quem manda no meu equipamento sou eu, quem cuida dele sou eu. Então isso nos ajuda muito a despertar aquilo que efetivamente agrega valor para a gente começar o processo de implementação de várias soluções tecnológicas que nós temos. Essa pandemia acho que está nos deixando legado esse senso de propriedade, não é? O senso de responsabilidade. Nós tivemos vários casos que, por conta de afastamentos, nós não tínhamos líderes nas fábricas, né? Eram afastados, não tínhamos coordenadores, não tínhamos supervisores, não tínhamos gerentes, né? E quem fez a coisa acontecer foi a operação. Ela se incorporou naquela responsabilidade, aquele senso de propriedade. Eu tenho que fazer essa coisa diferente sem meu superior estar aqui, tá? Isso foi muito gratificante. Eu acho que isso já foi um legado bem importante que deixou, e nos tranquiliza o que é demonstrar o caminho que nós temos para o futuro, para que essas pessoas nos ajudem a trilhar por esse caminho. Tá? Eu acho que alinhado digital com pessoas são as peças fundamentais aí para a gente ter um sucesso. Não, muito legal o que você falou. Imagina como é isso. Qual é a sua maior fábrica, Sidney? Quantos mil funcionários você tem numa das maiores unidades, por exemplo? 3.500 funcionários, 4.000 funcionários aproximadamente. Imagino isso sem um gerente lá na fábrica, né? Como deve ter sido pânico. Pois é. Mas isso, essa troca, eu acho que a forma de gestão aberta, transparente, acho que isso facilitou com que as pessoas assumissem esse compromisso, né? As atividades e as responsabilidades estão de cada um tem a sua lista de KPIs, né, para focar, tem as suas entregas, tem as suas responsabilidades, são participativos nas construções das soluções. Acho que isso tem ganhado bastante aí, robustez dentro da companhia, dá liberdade para que arrisquem, né, porque se não houver um risco também não vai sair do lugar, não vai fazer o diferente, sempre vai ficar na mesmice, né? Então nós incentivamos muito esse tipo de iniciativa. Nós tivemos nos últimos anos mais de 400 times de melhoria, identificando as oportunidades dos postos de trabalho, seja oportunidades a mais simples, até a questões mais de digitalização, de melhoria de processos e tal. E isso nos traz uma esperança muito forte do que a construção de uma solução não está baseado somente na carga de liderança. Acho que permeia por toda a organização, desde a operação até a presidente da empresa. Não, com certeza, realmente a pandemia ensinou muito professor, né? Você falou uma palavra aqui que legal, que eu achei, que você comentou essa questão de
deixar as pessoas correrem o risco, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que vocês têm também operações gigantescas e que esse risco pode custar caro, né? Então, Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho como que a tecnologia, né, essa questão da gestão de dados pode diminuir os riscos nas indústrias, né? E aí, se você puder comentar um pouquinho quais os tipos de riscos que ela pode diminuir, até para eles poderem ter uma tranquilidade maior, né, no gerenciamento. Não, bacana. Até tomando um pouco a linha do que foi colocado, né? Quando a gente fala da digitalização, transformação digital, ela não é uma questão apenas de tecnologia, né? A gente está falando aqui de integrar processos, sistemas e, com certeza, as pessoas. Então, até por né, se vê vários estudos aí, a gente olha muito que a referência, aí, quando se fala em indústria 4.0, né, a própria Catec, tem 4 pilares fundamentais que precisam andar junto, né, com a tecnologia, né? É a questão dos sistemas de informação, os recursos para poder você viabilizar esse processo de digitalização, mas também você precisa andar junto com uma mudança, né, na estrutura organizacional e também na cultura da empresa para suportar a implementação dessa tecnologia, né? A gente já viu casos já foi pontuado muito bem, né? Não é questão de investir na tecnologia pela tecnologia, mas o propósito, né? O que ela vai trazer de benefício, que tipo de problema de negócio ela vai resolver e realmente gerar valor para a empresa, né? Tecnologia, na verdade, quando você tem um propósito, tem uma aplicação bem definida, ela é acessível, não é uma questão de custo, ela é acessível por todo e qualquer tipo de tamanho de empresa. Mas um ponto importante que precisa ser realmente andado junto, que justamente mitiga, né, o risco desses investimentos e faz esse tipo de implementação ser mais bem sucedida, é justamente trabalhar junto a questão da cultura e a estrutura organizacional, justamente mudando o conceito, né, valorizando o desenvolvimento das pessoas, habilitando elas no uso efetivo dessa tecnologia, valorizando a inovação, o uso efetivo dentro do dia a dia do trabalho, para que você possa reagir, adaptar às informações que estão chegando, né. Tem um estudo, né, da IoT Analytics desse ano, inclusive, que fala um pouco aí sobre a adoção de gêmeos digitais, que aponta, né, foi um estudo com mais de 150 empresas, que o principal desafio hoje com relação à digitalização está justamente na questão do recurso humano, né, no conhecimento dentro de casa, e muito menos com relação à dificuldade de integração ou mesmo o business case, né, que seria justamente o que viabiliza o negócio. Então, a gente está falando aí de uma série de tecnologias que você pode aplicar dentro, né, da empresa, ou então antecipar, utilizar. A questão do gêmeo digital é uma prática que cada vez mais vai ser comum dentro da operação, você conseguir trazer uma visão, né, do que é o seu mundo real, a fábrica, para um mundo virtual, e conseguir dentro desse ambiente analisar, simular, testar, analisar diferentes cenários de operação, esgotar, né, o que seria o melhor cenário antes de levar para o mundo físico. Você faz isso muito mais rápido, sem risco, sem colocar risco em pessoas, ou risco comprometendo ativos, materiais e custo, e buscar soluções ótimas antes de fazer efetivamente a implementação, né? Mas por trás E esse gerenciamento, eles podem inserir na fábrica com os processos que eles já utilizam, fazer um piloto, como que funciona? Sem dúvida, a proposta justamente é fazer um passo por vez. É importante que se crie uma visão de onde se quer chegar e crie um caminho, né, um roadmap para isso. Começar com o que a gente chama de quick win, né, as implementações, as tecnologias que trazem um retorno mais rápido, né, e você consegue implementar elas de uma forma mais fácil, para que depois você possa galgar isso em etapas, né, mas tirando o proveito de cada etapa. Quando você dá um salto, né, muitas vezes você deixa algum benefício por trás. Então, a recomendação é justamente fazer pilotos, testar, validar, dar o próximo passo, expandir, depois distribuir isso dentro da operação, né, replicar as boas práticas. Esse sempre é um caminho recomendado. Muito bom, Fábio. Pessoal, vocês comentaram um pouquinho sobre roadmap. Eu queria perguntar para vocês como que está essa questão, o que vocês sentem falta de tecnologia, né? Eu sei que tem muita coisa por aí, a gente está ouvindo toda hora vem uma tecnologia nova. E quando vocês escolhem, né? Vocês comentaram muito dessa parte de escolher uma tecnologia que vai solucionar algum problema. Como que vocês escolhem o problema que vai ser solucionado, né? Pode começar, Sidney? Posso sim. Realmente é um grande desafio, como comentei antes, né? A questão de aplicar a ferramenta, o digital,
de uma forma adequada que tenha um retorno, né? E o que a gente tem aqui, nós estruturamos recentemente, abrimos a engenharia em duas, uma engenharia efetiva e uma engenharia de digitalização, exatamente para colaborar nesse traço, né? E o que nós sempre observamos são três coisas, né? Projetos novos já começarem todas essas iniciativas, esses novos projetos, já com viés que tem o digital, que tem a indústria 4.0, que tem o ganho de eficiência, etc., já nascer certo, né? Temos o segundo pilar, que é fazer um processo de transformação naquilo que já existe, né? Ou seja, tecnologias mais bem apuradas nas informações que nós coletamos hoje, que os dados não são tratados de uma forma adequada, qualificada, vamos colocar dessa forma, para ter agilidades nas soluções dos problemas. E o terceiro é muito forte no viés de manutenção, né? O que nós podemos buscar de digital para que as manutenções elas sejam muito menos, até deixar de ser preventivas, para ser uma manutenção que você observa através de informações de digital, em que momento certo você pode fazer. Porque as preventivas manutenção você pode preditiva, fazer, né? Mas tem a preditiva também, mas eu quero dizer, as preventivas hoje, alguns equipamentos, vou fazer isso a cada 6 meses, a cada 8 meses. É um processo de tempo em tempo. Por muitas vezes você não precisa necessariamente fazer aquela manutenção. Mas para que você não corra o risco de ter um colapso, de ter um problema qualquer, esse processo de informação da condição do equipamento vai nos direcionar se nós podemos estender essa manutenção ou se temos até que antecipar, né? E, obviamente, daí vem calçado, né, pela preditiva. Né? A preditiva você vai ter, não 100% dos equipamentos, o preditivo você faz lá o ABC dos equipamentos e faz isso. Né? Então, essa estruturação é fundamental que nós estamos trabalhando para ganhar o quê? Buscar confiabilidade. Eu acho que isso que é o fundamental. E hoje, ativo que você tem uma eficiência baixa, ela é um grande problema para as organizações. Até alguns anos atrás, você tinha uma certa eficiência, se acomodava com aquilo, e se a demanda aumentasse, você fazia mais investimento. Hoje você tem que estar na crista da onda, tem que ter as melhores eficiências, as melhores práticas que tem pelo mundo afora, para você estar competitivo. Porque o mercado, principalmente o nosso mercado, que é baixo valor agregado, o preço de ponta, quem dita é o consumidor final, nós temos que ser o mais eficiente possível, e esses 3 pilares são fundamentais. Muito bom, muito bom. Renato, comenta pra gente um pouquinho. No meu caso é bastante parecido com o M. Dias Branco também, né? Para a gente escolher, né, o que aplicar e como aplicar, geralmente eu acredito muito no uso do gerenciamento da rotina, né? Onde a gente abre a gestão através dos indicadores. Então, conforme você vai vendo quais são suas maiores dores, né, e onde você vê que você pode ter maiores retornos através da implementação de uma tecnologia que ou me traga mais dados para poder decidir, né, ou me traga mais informação para poder gastar menos, né, num determinado indicador, ou me traga informações de necessidade de capacitação, eu acho que eu costumo assim, a tecnologia a gente vai atrás onde eu tenho o maior gap, né, não é tudo para tudo, né, tem que saber o que eu quero, abrir aquele gap e tentar trabalhar, fechar aquele gap. Depois que eu fechei aquele gap, abre outro gap, né, e vamos trabalhando assim na sequência, porque senão você abre frente demais e não sabe fechar, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber se a gente tem o time para abrir aquele gap, né? Muitas vezes você quer abrir um gap que você enxerga na organização comparando com o seu concorrente ou comparando internamente numa fábrica sua, mas você vê que naquela região você não tem o time capacitado para aquilo, ou você não tem aquela especialidade dentro da operação. Então, você primeiro tem que saber se você vai reforçar aquele time, sendo um treinamento, ou se você vai trazer gente de fora para implementar aquela mudança no primeiro momento, para tirar da inércia,
né? Então você primeiro tem que decidir se você tem um time. E no final, né, eu acho que escolheu qual é o gap, sabe se tem o time, você tem que montar arquitetura e ritmo para isso, né? A arquitetura é como você vai gerenciar essa implantação, quais são os fóruns de cobrança que você vai ter para discutir o andamento dessa implantação, os sucessos, os insucessos, as correções de rota, né? E qual é o ritmo que você vai colocar na organização para que isso vire foco, né? Então, eu acho que hoje, como você mesmo falou, o leque de tecnologias, a quantidade de abordagem que a gente recebe diariamente do mercado para implantar uma tecnologia X ou Y, você até brinco que se a gente fosse implantar tudo, a gente ficava o dia inteiro tentando entender todas que existem, né? Mas a gente precisa primeiro partir da dor, né? Aonde eu tenho a dor, o que eu vou ganhar com aquela implantação? Ter as pessoas, botar arquitetura e ritmo e buscar o resultado e fechar a lacuna, para depois abrir a outra, né? Eu acredito muito nesse processo, é como a gente tem tentado trabalhar aqui, porque no final das contas, fábrica é tudo igual, né? A gente quer a maior produção com o menor custo, com qualidade e com segurança do time. Agora, como você faz isso é um molho de como você se estabelece a gestão, né? Acho que isso é o ponto diferencial. Muito bom, Renato. Oi, Saulo, você estava comentando comigo ali nos bastidores que a tecnologia para vocês só faz sentido se ela for simplificar a vida, se for simples, né? Como que vocês escolhem as tecnologias? Como que é feito esse roadmap da Heineken? Eu vou falar mais ou menos o que os colegas falaram, mas de outra forma. Então, eu começo meu ponto de partida, mas de fato já concordo com o que eles colocaram, vou colocar um pouco da visão da Heineken. Meu ponto de partida é o que a gente chama de Golden Triangle, né, o triângulo dourado, para o business parar em pé, né? A gente sabe que 3 pontos determinam um plano. Então, como é que o business para em pé? Primeiro, market share. Segundo, RONA, Return on Net Assets, e ROS, Return on Sales. Então, se você tem um bom retorno daquilo que você tem das suas vendas, e um market share saudável, falta o terceiro ponto que os O Saulo travou, gente, eu já volto com ele ali. Então, vou para o Fábio. Fábio, eu queria então entender na outra ponta, né? O que eles buscam de tecnologia e como que vocês também... a gente está com indústrias gigantes aqui, né? A gente sabe que são empresas grandes, comparando o nosso segmento, a gente tem uma gama de indústrias menores aí, que são indústrias com menos funcionários, que estão em níveis muito diferente do que eles estão, né? Então, como que a Siemens tem trabalhado com essa questão da tecnologia em indústrias tão diferentes aí, em níveis de maturidade? Como que vocês têm feito para atender essa realidade diferenciada, né? Não, legal. A pergunta, na verdade, a gente tem que entender qual que é o remédio certo para cada negócio, para cada problema, né? Então, na prática, a gente entender um pouco a realidade da indústria, de cada segmento, subsegmento, quais são as dores, quais são os desafios olhando para frente, não só o que é o momento atual, e aí justamente entrar dentro do negócio, entender como que está, quais são os gaps, quais são as dificuldades e como efetivamente a tecnologia pode ajudar, né? Foi colocado aí, a gente tem uma cesta enorme de ferramentas e soluções que podem ser aplicados. Se você olhar do contexto, hoje se fala muito no Digital Twin, a gente pode chegar numa combinação de mais de 250 tipos de gêmeos digitais disponíveis, olhando todo o ciclo de vida da operação, diferentes modos de uso. Então, não tem como a gente abraçar e simplesmente promover a tecnologia sem entender o contexto da aplicação. E como eu falei, a gente vai ter empresas em diferentes contextos, em cenários, em patamares de uso de tecnologia, como a gente está falando aqui com os colegas, né? Você já parte de uma visão onde a informação ela já existe, como você consegue trabalhar em cima disso, então qual que é o próximo problema de negócio, e aí a gente começa a traçar essa visão de roadmap e justamente tentando pontuar o que é o benefício. Normalmente, quando a gente fala uma aplicação de digitalização bem estruturada, normalmente o retorno de investimento ele é muito rápido, você corrige e vai direto na visão do problema de negócio, mas é importante você entender como fazer isso em partes, né? Pegar um grande problema, dividir em partes para poder chegar no fim. Onde a gente vê que algumas empresas, de repente, escorregam no meio do caminho, justamente priorizando algum assunto específico. Se fala muito, por exemplo, de realidade aumentada. Puxa, realidade aumentada, mas qual o contexto, propósito e cadê a informação que precisa chegar para quem vai usar? E é onde muitas vezes começam a se criar ilhas, né, de soluções, ilhas de informação, e depois isso não se conecta.
Então, o que a gente olha justamente é promover, olhando o que vai ser a fábrica na visão do futuro, né, e se fala de fábricas inteligentes, flexíveis, autônomas, você precisa começar a se preparar hoje em como você estruturar esses processos para chegar nessa visão do futuro e integrar essas plataformas, essas soluções, sistemas, e colocando a pessoa no centro é algo fundamental. Então, se eu tenho como resumir alguma coisa, a abordagem do ponto de vista de implementação de tecnologia desse tipo, ela tem que ser muito consultiva e com a participação forte do cliente, dos stakeholders, e justamente não simplesmente priorizando a tecnologia por si só, como um experimento, mas qual que é o propósito, o fim que ela pode trazer para a organização. Então, quando você coloca pessoas pensando no mesmo problema e com diferentes viés, é onde nós, como fornecedores, conseguimos trazer quais são as ferramentas mais adequadas e qual que seria o caminho indicado para isso, a capacitação necessária e qual que seria, né, o roadmap, como se fala. Muito bom, é bem interessante ver que vocês todos aí, parece até que combinaram o diálogo, mas eu imagino que não, né? Não adianta pensar que vai resolver tudo de uma vez, que não vai, né? Apesar da tecnologia ser bem uma aliada aí na gestão, né? Não é um problema que vai se resolver tudo com tecnologia por partes, dependendo do que o consumidor procura, e também com o nível de maturidade de cada fábrica, né? É muito legal o bate-papo nosso, a gente está indo para a última rodada, então eu queria fazer um desafio aí para cada um de vocês nessa última rodada, para vocês imaginarem, né, o que vocês podem dividir, como que vocês imaginam que vai ser essa fábrica do futuro, essa fábrica inteligente, como que vocês imaginam esse gestor do futuro. Logo começou essa jornada de indústria 4.0, você pensava, então a gente vai ter que cortar tantos por cento de funcionários, a fábrica vai perder os funcionários, então tinha aquele mito há uns 3, 4 anos atrás que se falava muito disso, então as pessoas vão morrer. Como é que vocês estão trabalhando também com essa perspectiva de cientista de dados? Quais são as novas realidades aí? Sidney, pode começar? Posso sim. Eu vejo uma fábrica do futuro, uma organização do futuro, 2 pontos. Que ela vai ser mais autônoma, né? Obviamente, com o avanço aí da tecnologia, ela torna-se mais autônoma. E também eu vejo que vamos ser mais inovadores, né? Acho que, de uma forma geral, a cultura brasileira não é uma cultura de inovação. Hoje, muitos gestores, ele é muito mais preocupado com o dia a dia da operação do que pensar no futuro, né? Acho, principalmente a média liderança. Eu acho que esse é um paradigma que vai ser quebrado. Que as fábricas, quanto mais automatizadas, mais digitalizadas, as pessoas preparadas, vamos ter condições de ser mais inovadores e pensar mais estrategicamente. Porque, veja, hoje, as dores que nós temos são dores de resolver aqui e agora, com um plano você vai conseguir chegar onde que você almeja. Porém, o que o mercado exige está muito além disso. E cada dia a exigência é uma coisa. Não é somente do nosso negócio. Nosso negócio é incrível, né? Porque a exigência, ora o consumidor quer um tipo de produto, ora quer outra, ora é acessível um tamanho de embalagem, ora que você tem que diminuir. E isso é até, de uma certa forma, reativa daquilo que o consumidor quer. Então nós precisamos buscar a inovação. O que nós temos que oferecer mais rapidamente para os nossos consumidores para que isso seja atendido de uma forma antecipada. Isso eu falo para todos os negócios. Quando nós falamos de automotivo é a mesma coisa, quando nós falamos de outros tipos de business é a mesma forma. Então eu enxergo claramente que a fábrica do futuro, as organizações do futuro vai ser muito mais autônomas e mais inovadoras. Acho que isso que nós precisamos. Hoje você conta nos dedos quais são as empresas, as organizações inovadoras que nós temos pelo mundo afora. Não, muito legal você comentar isso, porque a gente teve aqui um debate de inovação no começo do evento, e a nossa indústria realmente, a gente tem indústrias muito mais inovadoras, né? A indústria de alimentos, antigamente se inovava um pouquinho ali em produto e ficava por ali, né? Mas agora a gente tem realmente visto essa necessidade do consumidor, né? Enfim, alimentos plant-based,
proteína vegetal, estamos falando já de embalagem que vai ser circular. Então, assim, realmente estamos passando por um momento de grande transformação onde a inovação é o principal ponto-chave aqui da nossa indústria, né, Sidney? Perfeito, é isso mesmo, é o nosso grande desafio. Muito bem, Saulo, comenta pra gente, o que você espera da Fábrica do Futuro? Primeiro eu caí agora há pouco, eu vou tentar fazer as duas perguntas em uma só dentro do tempo. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Bom, falar um pouco, concordo do que o Fábio falou, a questão sobre onde a gente investe em tecnologia, em cima de um roadmap, que ele, contra referenciais de alto padrão, a gente mede o gap entre o que a gente está entregando e o que precisa entregar, e a partir desse roadmap, onde há business case positivo, a gente aplica a tecnologia. Basicamente é isso que a gente faz. Novamente, volta ao lugar comum, não é tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia pelo que ela entrega. Um roadmap claro e diferentes níveis de maturidade. E com relação ao profissional do futuro, eu vejo sim, eu trago dois dados, né? Até 2010, mais ou menos, toda a geração de dados da história da humanidade foi igual ao que se gera hoje em 3 dias. Então, o nosso mundo não é mais o mesmo. Há pesquisas em que nossos filhos, as profissões, 50% das profissões dos nossos filhos ainda não existem, elas não foram inventadas. Então, é ingenuidade dizer que o profissional dentro da área da indústria vai ser o mesmo. Não, ele não vai ser. A gente tem duas características para definir potencial dentro da Heineken. A gente chama de ambition e learn agility. Ou seja, ambition é onde você quer chegar, se você quer fazer diferente, se você quer entregar mais, se você quer crescer. Então, essa é uma característica de um líder dentro da Heineken. E a outra que a gente mede muito é a velocidade de aprendizado. Sem negligenciar ou esquecer todas as condições básicas, aquilo que te trouxe até aqui, mas você tem que aprender mais e mais rápido. Porque é inegável que hoje, como eu falei antes, você abria um procedimento, era em papel, você assinava uma lista, hoje você vai para um swipe guide, QR Code, como é que você mexe nessa ferramenta? E, de novo, no início, tudo tem uma curva de aprendizagem. No início pode ser difícil, mas você vê outros colegas fazendo, você vê que não é tão ruim assim. Quem nos treinou a mexer em smartphone? Quem nos treinou a mexer no internet banking? Né? Então, como diz Steve Jobs, né? A simplicidade é o máximo da sofisticação. Então, quanta engenharia não tem por trás disso para que torne a ferramenta amigável e que sim, a gente volta no início, o operador ou quem vai usar, entenda que aquilo é bom para ele. Então, respondendo as duas perguntas, onde a gente aplica a tecnologia é frente a um gap analysis que está no roadmap muito claro, né? Tem uma diferença, eu gostei do que o Fábio falou, entre piloto e uma ilha, que é aquela ilha para fazer, olha, eu tenho isso aqui da indústria 4.0, e aí, o que isso traz para o seu business? Tem uma diferença entre piloto e uma ilha, e quem responde isso é o master plan, aonde você vai chegar com aquele tipo de tecnologia. E o profissional, sim, ele tem que ter uma ambição boa de querer crescer, esse é o perfil que a gente busca no líder, e também aprender rápido. Muito bom. Renato, a gente vai ver robozinhos voando aí nas fábricas do futuro, como é que vai ser isso? Vamos ver, né? Eu acho que quando a gente fala de fábrica do futuro, o que eu penso muito é assim, a gente sempre teve dor na indústria, né? A gente falava de flexibilidade, né? E facilitar experiências, né? Quando você fala para um gerente de fábrica que ele tem que fazer muito setup ou tem que fazer muita embalagem diferente, é meio que um terror para qualquer gerente de fábrica pensando na produtividade operacional do site. Mas eu acho que olhando para o futuro, cada vez mais a gente vai ter que se adequar, né, à necessidade que o cliente coloca, independente da complexidade de execução. Então, quando eu vejo uma fábrica do futuro, eu vejo uma fábrica pensando assim, muito flexível, né, muito adaptável e como o Saulo falou, muito simples, né, porque a gente tem que ter tecnologia, versatilidade, mas tem que ter simplicidade para operar. Eu não posso colocar um negócio tão complexo para fazer o setup que nenhum operador que não tenha pós-graduação consiga fazer o processo. Então, ele tem que se tornar cada vez mais simples, mas cada vez mais versátil, cada vez com mais SKUs, cada vez com mais disponibilidade de embalagens diferentes, com menor custo, né, e mantendo o pessoal engajado, né? Então, acho que esse é a grande
grande sonho aí para a empresa do futuro, e eu acho que todo mundo está buscando, uns mais na frente, outros mais lentos, mas isso é o que todo mundo quer chegar. Agora, não é simples, né? Eu acho que tem um processo de aprendizado gigante aí, e o papel do gestor nesse caminho, como todos falaram, eu acho que é, primeiro, ser flexível, né? Aprender rápido e ter muita vontade de crescer e de aprender e de desenvolver coisas novas, né? Acho que é muito disruptivo hoje em dia. O que a gente fazia em 10 anos, como vocês falaram, a gente faz agora, parece um dia, 2 dias, já começa a vir demandas que a gente demorava anos para desenvolver e agora você tem que demorar meses ou até semanas. Então, eu acho que a primeira coisa é saber que isso vai vir e não sofrer tanto por antecedência, né? A gente tem que estar preparado para absorver a mudança e não sofrer com ela. Eu acho que esse é o grande aprendizado para o futuro aí. Vamos ter que trocar a roda do carro com ele andando a 200 por hora e ficar feliz com isso. Eu acho que isso é o desafio do profissional de indústria para frente. E não sofrer, isso, né? Gostei dessa sua palavra. Gostei, não sofrer. Não adianta. A dureza vem, né? Se sofrer é opção, né? Verdade. Fábio, suas palavras finais aí, o que você imagina? Não, legal. Acho que se for resumir em uma palavra, acho que a questão de adaptabilidade vai ser a grande, né, necessidade aí da fábrica, da indústria no futuro. Acho que todo o mercado está mudando muito rápido, o consumidor no centro está direcionando todas essas mudanças, e aí você falou de várias, né? A questão de um nível maior de personalização de produtos, aumento de variedade de produtos e diferentes formas de vender e consumir. Na verdade, isso só vai impulsionar desafios ainda maiores, né? Criação de novos modelos de negócio, novos modelos de cadeia de valor. Isso vai exigir uma agilidade, uma capacidade de adaptação enorme da indústria para se orientar essas mudanças. Então, uma fábrica cada vez mais inteligente, direcionada pelo próprio produto, né? Vamos dizer, o produto direciona como que as coisas têm que ser produzidas e os recursos serem utilizados, um nível maior de flexibilidade, autonomia. A gente já tem tecnologia, tem automação, tem diferentes ferramentas que permitem isso. O produto também vai ficar mais sofisticado. E justamente hoje, tudo que a gente está falando da questão da gestão da produtividade, dos indicadores, né, a gente tem uma série de tecnologias para suportar isso, e isso, na verdade, vai ser não mais um diferencial, vai ser um qualificador. Quem não tiver isso não está mais competindo, e aí a visão da indústria é justamente começar a olhar indicadores que vão promover a visão do quanto essa indústria está apta ou não a competir, a questão de como acelerar o processo de inovação, introduzir novos produtos, ter flexibilidade. Então, realmente, os desafios eles vão mudar. Tudo que a gente está falando hoje, né, do cenário de otimização de processo, vai ficar algo, né, dado como certo, e aí o desafio fica em como atender essa nova realidade. Então, acho que agilidade e adaptabilidade são palavras-chave aí pelo que vem pela frente. Muito bom, gente. Eu adorei essa parte que o Renato falou de trocar o pneu a 200 por hora, né? Então, com isso a gente termina. Gostei muito do bate-papo. Obrigada pela aula, mestres aqui. Muito obrigada, gente. Aprendi bastante com vocês. E acredito que indústrias menores aí também puderam tirar muitos ganhos aqui da nossa conversa. Amanhã a gente vai falar de embalagem, gente. Embalagens conectadas. Muita coisa nova, legal acontecendo por aí no setor de embalagens. E também vou falar sobre gestão de dados. Então fica com a gente a semana inteira. Obrigada a todos por ter assistido a gente e vocês que contribuíram para a gente para esse alto nível de bate-papo aqui, gente. Até o próximo webinar. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Tchau, obrigado. Tchau, querido. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada.